Estamos ao vivo. Galera, essa é a etapa, né? Já a gente está ouvindo o mestre. Essa ação é a primeira ação, né, da contrapartida do mapeamento cultural, né, da Lei Aldir Blanc, onde nos proporcionou estar com o espaço adequado, né, e essa é uma contrapartida, tá, para a gente, né, aproveitar e homenagear o mestre João Pequeno, porque durante essa pandemia a gente ficou impossibilitado de fazer as homenagens que fazemos todo ano. Então, essa primeira ação, né, está sendo com o mestre Zoinho, faz parte dessa memória do mestre João Pequeno. E agora é a parte do momento mais importante, né, que é o resgate da memória que o mestre Zoinho traz do mestre João Pequeno. Não é só a movimentação faz parte dessa história, mas também as memórias que ele traz do mestre João Pequeno é importante. A gente está aqui com a galera de Londrina lá, né, também, que faz parte do CETA, acompanhando a gente pelo Zoom, tá? Então, fique à vontade, mestre, para falar sobre esse momento, né, sobre a importância do mestre João Pequeno e sua importância para esse trabalho. Bom, assim, né, cada dia que passa, eu vou relembrando coisa que o mestre João Pequeno deixou pra gente aqui, assim, né? Uma das coisas que eu venho percebendo de nós ser humano tem muita, vamos dizer assim, como se fala assim, essa coisa de querer competir. A competição é uma coisa muito, às vezes eu comparo nós ser humano com um animal. O animal, às vezes, eles competem, mas sem noção. Às vezes, questão de sobrevivência mesmo, de matar fome, de comer. Tá passando fome, tem que sair para caça mesmo. O animal buscando o outro, né? E nós, ser humano, às vezes, não precisa nem daquilo tudo, mas sempre está buscando mais. E o que eu quero dizer com isso, que o mestre João Pequeno, sempre ele foi uma pessoa que teve essa coisa de não só querer as coisas para ele, de ter essa coisa de querer dividir. É tanto se fala de querer dividir, não querer só para ele, em caso de jogo mesmo. Ele sempre buscava a divisão, não querer só o bater. Dizendo assim, como dizer assim, pô, você tem que jogar um com o outro, não se pode jogar para machucar. Uma das frases que ele tem é que diz assim, tem que ter o pé manejado, pé freado, corpo freado, manejado. Então, mais uma vez, ele não busca aquela competição como às vezes a gente, ser humano, está buscando. É natural, às vezes, do ser humano, sim. Mas aí vem o mestre João Pequeno com, assim, ele foi um mestre, né? Um mestre que chegou até ser doutor honoris causa, independente de ser doutor honoris causa, ele tinha a educação dele, antes dele ser doutor. Então, ele já mostrava a educação dele esportiva na roda de capoeira e fora da roda, né? Aí eu vejo assim, eu quero ser um mestre de capoeira, assim, né? Um mestre e de buscar educação, enquanto alguns mestres disseram assim, que com todo respeito aos outros mestres, que diz que tem que dar o golpe para machucar, para derrubar, chega o mestre João Pequeno, que a gente sabe a história dele nas rodas, que não era tão fácil estar jogando com ele, mas ele sempre busca para nós alunos estar tendo a paciência de jogar com a outra pessoa, de não bater. Uma coisa muito interessante que eu vejo do mestre João Pequeno, ele deixar essa didática de dar aula, de dizer assim, tem que jogar com o outro, não jogar contra o outro, que a gente, ser humano, às vezes já nasceu assim com aquela coisa, às vezes de competição. Aí vem o doutor, o mestre João Pequeno, e vem sempre com toda a educação que a gente teve de pai e mãe, mas no esporte é outra coisa. Então o mestre João Pequeno sempre dando aquelas palavras que não precisava bater. E assim, né, quando eu vejo assim alguns, apesar a gente estar falando do mestre João Pequeno, mas assim eu vejo assim toda a riqueza que ele deixou com os alunos dele, assim, né? Quando eu vejo assim, né, o mestre eletricista, o mestre Hugo de Dentro, o Calunga, vem todo esse pessoal assim, né, com a educação esportiva que ele tem, de ser um educador. Então isso aí é que eu via a importância do mestre João Pequeno, mas via também esse pessoal que quando estavam jogando, eu pensava, por que os pés não pegam? Por que não se chocam? Então, devido à educação que o mestre João Pequeno passava para eles. E eles, quando eu já cheguei aqui, já encontrei eles, né? Eles são bem mais velhos do que eu.
Então eu enxerguei essa educação nesses colegas que hoje são mestres. Mas quem deu essa educação esportiva? O mestre João Pequeno. Então o que é ser um mestre? Passar a educação, passar um jogo bem jogado, bem treinado, incentivando a gente cada dia a treinar mais. Acho que seria legal interagir. Alguma pergunta? Que voltado muito, camarada. Não? Mestre, você pode descrever um pouco a diferença de do que é ser um contramestre hoje? Eu vejo por aí que tem muito mestre, muitas pessoas que estão coisa. Essa diferença, a importância de um contramestre na roda, né? Sobre o respeito, sobre essa coisa da qualificação dos alunos, o entendimento, no controle de jogo, o respeito com o aluno novo. Você pode falar um pouco para a gente? Sim, eu acredito assim, né, que para pessoas é um contramestre, quer dizer, está próximo para ser um mestre. Chegou a ser contramestre, está próximo a ser um mestre. Então, esse contramestre não é pelo fato de ser contramestre. Se isso aí, no caso, se o mestre dele, ele quer seguir o mestre, se o mestre dele ensinou uma educação, uma didática de jogo que não pode quebrar para entrar e sair, então esse contramestre tem que buscar essa forma de jogar. Que às vezes tem um contramestre, mas às vezes o mestre dele já ensinou que tem que quebrar, tem que jogar para quebrar. Então às vezes ele está seguindo o mestre dele. Mas assim, na minha visão, eu acredito que um contramestre é para saber até direcionar um jogo quando está até bastante agressivo. Porque o contramestre está próximo a ser o mestre. É um pulinho contramestre, quer dizer, está antes do mestre. Então, esse contramestre, se ele quiser buscar a trajetória, assim, o ensinamento do mestre, se o mestre foi um mestre educado que buscava a educação, esse contramestre não pode sair quebrando uma roda. Ele tem que sempre manter, se viu alguma coisa que não esteja adequado para que pode acontecer naquela roda, ele tem que chegar e consertar. Mestre, respondendo essa pergunta que o mestre fez, qual que é o critério da graduação nessa capoeira anual? O critério? Um critério de tempo, é mais social, por causa de conceito? Os mestres, quando vê o aluno chegando, ele vai observando. Aí que às vezes você vai observando, chega o ponto desse que entrou para ser aluno, ser trenel. Depois de ser trenel, vai ser um contramestre. O contramestre, que algumas escolas não usa essa palavra contramestre, usa professor. Do contramestre vai ser o mestre. Então o mestre vai avaliando esse aluno quando chegou, para ver se tem capacidade de estar sendo um trenel. Não é só estar jogando, só pelo fato de estar com um golpe bom. Vai observar esse aluno se está apto a ser um trenel. E do trenel vai ser o contramestre. E aí, esse pulo do contramestre, quando o mestre já vê que ele pode ser um mestre. Mestre, o que trouxe o senhor para essa academia? O que fez o senhor buscar o mestre João Pequeno como o mestre do senhor? Eu não conhecia aqui não, foi por acaso que eu vim para cá. Eu era de uma capoeiragem de rua, assim, mas eu só treinava os finais de semana. Aí eu vi um comentário que tinha uma capoeira aqui no Santo Antônio, que eu nem andava, apesar de que eu moro na Caixa d'Água, mas eu não vivia aqui, nesse centro aqui, né? Mas eu vi um comentário nesse espaço que eu ia, que tinha uma capoeira aqui no Santo Antônio. E como lá dava cordão, e eu via que eu não tinha condição de pegar aquele cordão que o mestre já estava propondo para me dar. Então eu vi que eu tinha que entrar em outra, porque lá eu só treinava final de semana, eu só tinha final de semana. Então eu vi, tinha que procurar essa outra capoeira para fortalecer minha capoeira, para quando chegasse nesse cordão, eu estar apto, eu pensar que estava apto a estar jogando. Aí quando eu vim para cá, encontrei, sem saber, entrei aqui, por isso que eu cito essas pessoas, como citei o mestre eletricista, o Calunga, o
mestre Hugo de dentro, todas essas pessoas eu vi aqui. Depois eu vi o mais velho, né? Eu não sabia nem quem era o mestre pequeno. Não sabia a importância dele, não. Aí quando eu comecei a treinar aqui, que eu fui observando aos poucos. E eu ficava na outra academia também. Aí a própria natureza me deixou aqui. Eu sempre treinava para sair daqui. Pensando que eu ia buscar outro recurso em outras capoeiragens, mas eu tinha uma dificuldade de tocar. Eu disse assim, não, daqui a um mês, quando eu aprender a tocar, eu saio daqui. Devido à minha dificuldade, assim, né? Ah, não vou entrar em outra academia sem saber, não. Então foi passando o tempo. Aí quando eu passo a ser treinel, então eu via aquela forma e dizia assim, poxa, agora se eu sair daqui é como se fosse uma traição, que o mestre já estava depositando alguma coisa assim, né? Em mim, como tinha outros também que ainda estão aqui, já passaram a dar treino na mesma época que eu. Então eu via aquela importância que o mestre já estava me dando de puxar treino. Eu achava todo envergonhado para dar uma aula. Eu achava que não tinha condição. E o mestre sempre mandando eu dar aula, pedindo para eu dar aula, né? E aí fez com que, eu passando aqui, e cada vez mais eu via as qualidades do mestre pequeno e outras qualidades dos colegas também, que eu dizia assim, poxa, tal pessoa já está tão jogando de uma forma tão bom que eu tenho que acompanhar aquele colega dali. Então eu sempre fui buscando, como até hoje ainda, eu estou buscando. O mestre pequeno já se passou, foi para outro mundo, mas deixou uma riqueza com os outros que ainda estão, que ficaram sendo aluno do mestre pequeno. Então eu ainda estou em busca dessa riqueza deles. O mestre pequeno partiu, mas deixou a riqueza com esses outros. Então de vez em quando eu estou sempre olhando para ver o que eu estou buscando, o que eu vou buscar desses alunos do mestre pequeno. Ainda deixou riqueza aí, eu estou em busca. A academia do mestre pequeno ainda aqui assim, né? Então quando os que ainda estão aqui, os que mesmo que não estão aqui, quando vêm para cá, eu estou me enriquecendo com eles também. O pessoal de Londrina quer fazer alguma pergunta ao mestre? Podem participar, tá? Ô mestre, tem uma pergunta. Que a gente ouve falar que aqui tinha 4 rodas, né? E aí eu queria saber como eram essas rodas, como era assim, porque tinha a roda de domingo, que a gente ouve falar que vinha muita gente, muitos mestres. Como era estar nessa roda com tantos mestres, assim? A roda era terça, quinta, sábado e domingo. Domingo era pela tarde. E assim, quando eu cheguei aqui, assim, né, até minha mãe falava assim, né, a família falava que até aniversário de mãe, eu chegava depois, porque eu sempre estava buscando as rodas. Assim, né? Aniversário de mãe, terminava eu participando um pouco do aniversário de mãe, bebendo um pouco, participando um pouco, mas sempre estava nas rodas assim, né? Às vezes eu pensava em faltar roda para estar em um aniversário, mas não, vinha para roda. Vinha para roda porque sempre aqui tinha uma novidade diferente, sempre diferente para bom. Diferente para bom, assim, né? Foi momentos muito bons, assim, né? De ver, além do mestre pequeno, dos alunos, da riqueza de cada um aluno, vinham os visitantes, assim, vários visitantes, então parecia que era uma casa de show, o pessoal tudo jogando bonito. Aí tem uma das pessoas que já se foi, assim, né? Lendo mais um pequeno, tinha um capoeirista aqui que chamava Junta de Ferro, ele era uma das alegrias na roda também. Então muitas alegrias aqui, então fazia com que eu sempre estava atento para vir para cá para as rodas. O Danilo quer fazer uma pergunta. Danilo? Pô, salve, só saudar aí a mestra Nani, saudar a mestra Zoinho, saudade aí, que bom ver vocês bem, com saúde, treinando, né? Botando trabalho aí para continuidade nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Mas saudar mesmo. Estou na tarefa dupla aqui, um olho no gato, outro no rato aqui, com o moleque, mas saudar mesmo, assim. Que bom estar ouvindo aí o mestre e estar com vocês aí, mesmo que digitalmente aí, né? A distância aí. Valeu, Danilo. Não sei, deu umas cortadas aí, mas foi só não é uma pergunta não, é só mais um saudar aí.
estar junto como a gente está conseguindo, né, na pandemia. Que bom ver vocês aí, vivendo, fortona aí, todo mundo. Bem feliz. Axé. Mestre, nesse momento que a gente está vivendo, né, de distanciamento, né, e a capoeira nos alimenta, né, e a vivência com o mestre João Pequeno acabou fazendo parte da vida da gente estar na academia. Como é para o senhor, né, para a gente fechar, deixar com gostinho de quero mais, né? Como é que o senhor está vendo esse momento? Qual seria a mensagem que o senhor deixaria para a gente? Né? Então, assim, suas considerações e trazer essa mensagem para que a gente, né, se fortaleça. É um momento assim que está sendo muito... Eu não vou nem dizer perigoso, eu costumo dizer assim, delicado. Um momento para a gente ter bastante cuidado, que como se diz assim, para a gente ter misericórdia das coisas que estão acontecendo. Já se foram muitas pessoas assim, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente dessa geração, acho que até os mais velhos que tem no mundo, pegou a gripe, nem a gripe espanhola, se pegou a gripe espanhola lá, ele estava bem miudinho, bem pequeno, então não sabe muito das consequências que estava acontecendo na época da gripe espanhola. Então nós dessa geração, até o irmão bem mais velho que a gente, está sendo uma fase nova mundial. E quando vem essa fase aí, muito delicada, perigoso e delicada, né? Para a gente ter bastante cuidado, a distância, usar máscara, que a gente está parecendo até, mesmo tempo que diz assim, poxa, eu não sou desse mundo não, cada um com máscara assim, né? Poxa, muito estranho, diferente, mas é o momento que proporciona isso, né? Essa questão de estar com máscara, sempre estar higienizando as mãos, principalmente as mãos, o álcool, sabão, água e sabão, assim, ter sempre a distância de uma pessoa para outra. Então está um momento muito delicado mesmo, e a gente tem que saber respeitar esse momento, que é a própria natureza que mandou isso. E quando é a natureza, é Deus, a gente fala Deus, a natureza. Então ele manda, não sei de que forma, ainda meu psicológico ainda não está buscando essa coisa, como porque ele mandou, não vou nem dizer que é biblicamente, assim, eu prefiro não usar essa coisa, mas que está acontecendo, tá. E a própria natureza, quando manda, a gente às vezes tem que saber se dar com a situação. E a situação que é bastante cuidado, não ficar muito exposto, uma pessoa com a outra, bem que já foram muitas pessoas. Então, mais uma vez eu digo assim, pedir misericórdia a Deus, para ver o que é que Ele ainda vai deixar acontecer, porque é Ele que manda em tudo. Ei, agô. Então, mais uma vez, assim, né, eu tenho, assim como essa escola como se fosse a minha universidade, porque é muito interessante, hoje em dia eu vejo assim, né, eu entro aqui como aluno e me torno ser um professor, um mestre. Então, para mim, assim, é muito uma riqueza imensa, assim, né, uma riqueza imensa. Não usando a vaidade, dizer assim, eu sou professor, eu sou mestre, eu já ensino. Não é usar essa vaidade, assim, né? Mas chega em um lugar para aprender. Passado o tempo, passa a ensinar. Então, não é que a gente está ensinando que a gente não vai mais aprender, que a gente sempre está buscando, como eu falei assim, eu busco esse pessoal daqui, quando eu vejo o mestre Aranha, da forma dele está ensinando ainda, apesar do Calunga, o mestre Calunga. Eu digo Calunga, mas Calunga, que ele não tem uma escola hoje, assim, mas quando eu cheguei aqui, ele já ensina.
já ensinava, a Calunga ensinava aqui. Ensinava, então eu não sei particularmente como se pode colocar ele ser um professor Calunga, um mestre Calunga, mas eu sei que eu respeito ele. Ele, a pessoa dele e o estilo do jogo dele, o ensinamento dele, então eu tenho que respeitar, porque ele já deu muita lição aqui. Muita lição mesmo. Eu cheguei, ele era um dos professores aqui. Então aqui aí eu vejo essa riqueza toda daqui do Seca. E com essa riqueza eu digo assim, aí, até para as pessoas que chegaram depois de mim, eu tenho que ter um respeito e saber como que essa pessoa posso aprender também, porque às vezes no dia, chegou depois de mim, mas às vezes se o mestre João Pequeno dando alguma aula, que às vezes eu não estava nesse dia, ou talvez eu não prestei atenção, essa pessoa talvez captou mais a aula do que eu. Aí que eu vejo assim, esse jeito assim, né, de estar aprendendo até com os mais novos, com os mais velhos, como eu citei, como o mestre eletricista, o mestre Jogo de Dentro, o mestre Ciro. Tem esses aí que eu já encontrei, mas os outros mais novos também, ou da minha época, eu sei que eu tenho que ficar atento, que eu vou aprender mais com essas pessoas também. Esses pessoas pegaram uma riqueza que às vezes eu não peguei, então eu estou atento ainda para buscar mais essa riqueza. É como se diz assim, mas o pequeno era uma riqueza, era, e partiu para outro mundo, e deixou essa riqueza de movimento, na filosofia, no jeito de pensar, que às vezes a gente não pode dizer que eu quero buscar ser, eu penso em ser um discípulo do mestre pequeno, mas eu não posso me afirmar que sou um discípulo. Então, com o tempo ainda tem ensinamento que ainda eu não estou apto a fazer como ele pedia, mas eu estou buscando aí, e vocês estão me ajudando muito. E assim a gente encerra hoje, tá? Agradecendo ao mestre Zoinho e a todos que contribuíram, né? E contribuem para que a gente possa estar dando continuidade, fortalecendo os mestres. Precisamos sempre estar fazendo atividades assim, porque nesse momento de distanciamento tem sido muito difícil, né? Para a gente se comunicar e manter, né, o psicológico bem, né, Zoinho? Trabalhar preso em casa, nessas vivências online, não tem sido fácil. E hoje, a gente está podendo estar aqui hoje, é uma vitória. Eu digo que nós somos sobreviventes. Então, assim, para lembrar vocês, sexta-feira temos mais uma vivência, né? 2, aliás, com o Mestre Aranha, às 18 horas, tá? Que é uma vivência com toque, canto, né? Musicalidade, 20 minutinhos de fala, para poder a gente ouvir, né, essa experiência do Mestre Aranha. E ver ele, né? A oportunidade de a gente poder estar vendo os mestres, ouvindo, né? E logo após as 19 horas, com o mestre Jurandir, tá? Fazendo uma vivência de movimento, da mesma forma, um bate-papo para poder a gente ouvir ele, essa coisa de organização de roda, de canto, experiência dele. Então são momentos pequenos, mas que são de grande valia. Ok, galera? Esperamos vocês sexta-feira, a partir das 18 horas online, tá? Não é aqui presente, não. Só a galera que já está vivendo junto, que a gente está aqui com toda a segurança. Valeu, galera! Boa noite!